bem-vindos para mais uma aula de português. E essa semana, no capítulo 6, nós vamos aprender sobre palavras para informar. Nós vamos falar sobre tema, palavra-chave, ilustrações. Esses itens são muito importantes para um texto informativo. E para entendermos melhor, nós vamos acompanhar o texto onde Joana faz grandes descobertas. Quando Joana foi à escola, no dia seguinte, começou a reparar que a professora, assim como seu pai, também falava muito bem, mas em vez de contar histórias para ela dormir, a professora explicava toda a matéria, até a mais complicada, dando informações e esclarecendo ideias. A forma como ela falava deixava Joana encantada e fazia todos prestarem atenção. Tema. Ao final da aula, naquele dia, a professora leu para a turma um texto sobre os coelhos. Joana ficou surpresa. Havia várias informações que ela não conhecia. Eles tinham dentões enormes que não paravam de crescer e, ao contrário do que dizem, nem comiam tanta cenoura assim. O texto informativo quase sempre apresenta várias informações diferentes, mas, se prestarmos atenção, percebemos que há algo em comum entre todas as informações. O que une as informações de um texto é o tema. É fácil identificar o tema, pois todas as informações do texto estão ligadas a ele. Detalhe-chave. Mas, se o tema desse texto era coelhos, por que ela precisava falar de dentes? Os dentes grandes são uma característica marcante desses animais. Essa é uma informação importante sobre os coelhos. E a informação não estaria completa se o texto não apresentasse detalhes sobre o porquê de os dentes serem tão grandes. Por isso, o fato de eles nunca pararem de crescer é um detalhe-chave para o texto. Ilustrações. Ao final da leitura, quando a professora mostrou a foto que acompanhava o texto, ficou ainda mais fácil de perceber o tema. As imagens podem ajudar a mostrar o tema do texto, disse a professora. Nesse caso, ela ajuda até a perceber, de fato, qual o tamanho dos dentes dos coelhos. Os dentes podem nem parecer tão grandes assim, porém, se os compararmos com o tamanho do próprio animal, eles são realmente chamativos, explicou a professora, um pouco antes de o sinal tocar, anunciando o fim da aula. Escrevendo um texto informativo. Esperem, antes de vocês irem, tenho lição de casa para passar. A professora completou. Vocês devem escrever um texto informativo para a próxima aula. Como Joana faria isso? Como se escreve um texto informativo? O texto informativo é uma forma de se apresentar uma ideia. A primeira pergunta que devemos responder para escrever um texto informativo é: o que vou informar ou explicar neste texto? Assim, definiremos qual será o tema, o assunto do texto. Ele deve aparecer logo nas primeiras frases ou no título. Por exemplo, o título do texto que a professora leu é Os Coelhos. Depois, é preciso definir quais informações ou fatos interessantes apresentarei sobre o tema. Esses serão os pontos importantes do texto. No texto sobre coelhos, havia 2 pontos importantes. O primeiro é que eles têm dentes grandes. O segundo é que eles se alimentam principalmente de feno. Seguindo esses passos,
Joana já poderia começar a escrever o texto da lição de casa. Espero que vocês tenham entendido que texto informativo é uma forma de compartilharmos ideias. Todo texto informativo tem um tema, e através desse tema temos detalhes-chave que nos trazem informações importantes sobre o texto. E para finalizar esse texto, nós podemos fazer uma bela ilustração para que fique mais explicativo. Um dos bons usos que fazemos da capacidade de nos comunicar que recebemos de Deus é receber e transmitir informações verdadeiras. Quando as recebemos, nós crescemos em conhecimento e quando transmitimos, ajudamos os outros a crescer também.